Olá, tudo bem? Sou a professora Andreia. Aqui eu vou trabalhar com vocês expressões numéricas que geralmente é colocado aí para os sétimos anos, né? Mas é a partir dos sétimos anos que são colocados e cria muita dúvida, né, para a resolução. E até por ter que cair muita regrinha de sinal, e o que que eu resolvo primeiro, né? Fica sempre naquela expectativa. Então, nós temos aqui duas opções, tá? Primeiro, nós temos a questão de símbolos, né? O que que eu resolvo primeiro? Então, primeiro eu tenho ali parênteses, colchetes e chaves, tá? Então, primeiro eu resolvo parênteses, depois colchetes, depois as chaves. E quanto às operações, primeira eu tenho que resolver, então, primeiro potência e raiz, depois resolver multiplicação e divisão, e por último, então, adição e subtração. Então, essa é a sequência correta para se resolver qualquer expressão numérica, tá? E é claro, respeitando as regras de sinais que tem aí no decorrer, né, das resoluções, tá? Eu trouxe um exemplo aqui para a gente estar trabalhando juntos, né? E eu trouxe para vocês até para a gente fazer juntos duas cores de canetão. Eu vou fazer na sequência, então, correta com vocês, sempre fazendo o quê? O que for na ordem, eu vou estar utilizando a canetão vermelho. E o que não for, o que for só para fazer a escrita, eu vou estar utilizando o canetão preto. Assim vocês já vão observando, então, a ordem correta da resolução, certo? Então eu trouxe para vocês aqui, ó, um parênteses aqui já no início, né? Menos 5 mais 2, fecha parênteses elevado ao quadrado, dividido por menos 9, tá? Entre parênteses porque é um número negativo, né? Menos um colchete aqui, raiz de 4 vezes, parênteses aqui também, menos 4 menos 2, menos, também está entre parênteses porque é um número negativo elevado ao cubo, vezes, também um parênteses aqui, eu tenho menos 5 mais 8, fecha parênteses, fecha colchete. Então aqui nós vamos fazer aqui na primeira linha, então. Na primeira linha, a gente vai estar fazendo o quê? Resolvendo, então, os parênteses, né? Os parênteses, para depois estar fazendo a potência. Porque aqui, vocês podem observar que para mim poder estar fazendo a potência, eu primeiro vou ter que resolver esse parênteses. Eu não consigo fazer essa potência aqui ainda. Aqui tudo bem, eu já consigo fazer a raiz, mas né, aqui eu não consigo ainda. Ah, aqui tudo bem, também já conseguiria, né? Mas já para fazer uma coisa bonitinha, então a gente já vai resolvendo aqui. Eu vou resolvendo então os parênteses, né? Já vou deixando eles arrumadinho aqui e depois eu resolvo então a potência e a raiz já na próxima linha, tá? Então na primeira linha eu vou estar resolvendo então com vocês os parênteses, ok? Vamos lá então. Aqui eu tenho menos 5 mais 2. Vamos lá. Menos 5 mais 2. Eu estou devendo 5, né? 5 negativo e 2 positivo. Trabalhando a linguagem matemática, se eu tenho uma adição de números, aqui no caso são sinais diferentes, né? Adição de sinais diferentes, eu faço a subtração entre os números e permanece o sinal do maior. Então, 5 menos 2, 3. O sinal do maior é negativo, fica menos 3, tá? Então, fica menos 3 ao quadrado. Certo? E aqui eu vou continuar, então, escrevendo com o preto, né? Porque eu não estou resolvendo nada. Agora eu vou resolver esse outro parênteses aqui. Menos 4 menos 2. Se eu tenho uma adição com sinais iguais, eu faço a soma entre os números e mantenho o sinal. Então, 4 com 2 é 6, o sinal que eles têm é igual, fica menos 6. Menos 1 ao cubo, vezes, agora novamente uma adição
com sinais diferentes. Adição com sinais diferentes, eu faço a subtração entre os números e fica o sinal do maior. 8 menos 5, 3. O sinal do maior é positivo, fica 3 positivo. Então, aqui na primeira linha, o que eu fiz? Eu resolvi, aqui eu fiz a resolução, era deixar em vermelho, né? Só para vocês saberem o que eu já fiz. Então, aqui eu resolvi esse parênteses e esse parênteses. Na segunda linha, então, eu vou resolver potência e raiz, já para deixar tudo prontinho ali, tá? Menos 3 ao quadrado. O que é menos 3 ao quadrado? É menos 3 vezes menos 3, né? Ou seja, eu tenho menos 3 ao quadrado. Sinal negativo com expoente par, o resultado fica positivo, tá? Então, 3 ao quadrado é 9, 9 positivo, tá? Nove positivo normal. Dividido aqui, então, por menos 9, menos, abre colchete. Agora eu vou resolver a raiz de 4. Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai ser 4, né? Raiz de 4 é 2. Vezes menos 6 menos 1 ao cubo. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. O que vai implicar aqui é o sinal, porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1. O que vai acontecer com o sinal? Sinal negativo com expoente ímpar fica negativo. Mais 3. Então, pronto, aqui eu já resolvi todas as potências e raízes. Agora, nessa próxima linha, eu vou resolver o quê? Né? Eu vou resolver as divisões e multiplicações. Apesar que eu tenho que eliminar o colchete aqui. Só que como aqui fora eu tenho uma divisão, eu já posso deixar resolvido aqui também, já posso deixar pronto aqui também, tá? Então eu posso já fazer essa divisão aqui, ó, porque não vai influenciar em nada, tá? Posso fazer aqui e já vou fazendo aqui dentro também as multiplicações e divisões para mim poder estar eliminando depois esse colchete, tá? Então 9 dividido por 9 é 1. Sinais diferentes, menos. Agora vem a regra de sinal da multiplicação e divisão, tá? Menos aqui esse colchete. Agora eu tenho essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 6, 12. Sinais diferentes, menos. Menos aqui, ó, porque tem o menos aqui, tá? Agora eu tenho mais uma multiplicação aqui, sinais diferentes, ó. Também tenho sinais diferentes, vai ficar negativo o resultado. 1 vezes 3, 3, menos 3. Desculpa, menos 3. O que acontece aqui dentro desse colchete? Eu tenho dois sinais, ó. E eu tenho que eliminar um, tá? Eu tenho que tirar fora um. Então, aqui também vai entrar a regra de sinais da multiplicação e divisão, que diz o quê? Sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo. Então, aqui eu vou ter que trabalhar isso aqui, ó. Tá? Eu vou ter que tirar um sinal, porque não existe na matemática mais ou menos, menos mais. Ou é mais ou é menos, tá? Então, vamos trabalhar isso aqui agora.
sinais iguais, né? Porque eu tenho menos e menos aqui, ó, sinais iguais, mais 3. E fecha colchete. E aí agora eu vou resolver o que tá dentro do colchete, tá? Então eu vou resolver isso aqui, ó. Fica menos 1, menos. Agora eu tenho também uma adição com sinais diferentes. Eu faço a subtração entre os números e fica o sinal do número maior. 12 menos 3. Quantos que vai dar, né? 12 menos 3 vai ficar 9. E o sinal do maior aqui é negativo. Então fica menos 9. E aí como é que eu faço? Coloco entre parênteses porque eu tenho um sinal aqui fora também, tá? Então fica menos 9. Novamente eu tenho aqui uma complicaçãozinha com o sinal que eu tenho que resolver, tá? Eu tenho dois sinais aqui, ó. Então eu vou ter que resolver isso aí, ó. Menos 1. Novamente vou ter que usar aquela regrinha de sinal que eu comentei com vocês antes, né? Sinais iguais fica positivo e sinais diferentes fica negativo. Então aqui eu tenho sinais iguais mais 9. E pronto, agora eu já posso resolver isso aqui, né? Eu tenho uma adição com sinais diferentes, então eu faço a subtração entre os números e fica o sinal do maior. 9 menos 1 é 8, sinal do maior é positivo, então fica mais 8, ou seja, só 8 mesmo, né? Então, a gente aqui resolveu uma expressão numérica, envolvendo então desde potência, raiz, multiplicação, divisão, adição, subtração, teve regras de sinais, teve parênteses, colchetes, né? Teve de tudo aqui. E aí, então, a resolução passo a passo de como que a gente resolve isso aqui, tá? Não deixe de curtir o canal, se inscrever, espero que vocês tenham gostado.